Esta quer dizer que é uma reunião em que o Ministério da Educação esteve a tentar defender o que é indefensável. Uma proposta que deveria envergonhar o Ministério da Educação. Aliás, nós dissemos ao Ministério da Educação, na própria reunião, que isto não é uma proposta, isto é uma provocação aos professores. Para além dos professores que estão à espera do reposicionamento, temos que perceber que o que está aqui já abre uma porta, mas uma porta muito complicada para depois a recuperação. Ou seja, nós no dia 18 de novembro assinámos uma declaração de compromisso de boa-fé com o Governo, o Ministério da Educação e Finanças, que ia no sentido de, entre outros aspectos, os professores que foram retidos no primeiro escalão ao longo destes 7 anos poderem ser reposicionados. E o que era o reposicionamento? O reposicionamento, conforme nós vimos nessa reunião, era colocar os professores que foram retidos no primeiro escalão no escalão onde se encontram os colegas que, já estando na carreira antes do congelamento, têm o mesmo tempo de serviço. Para quê? Para que quando o descongelamento começasse, poderem todos progredir simultaneamente. Claro, por isso é que o próprio Ministério, que inicialmente queria aplicar o reposicionamento em tranches de 25% como o descongelamento, aceitou, porque percebeu que tinha que o reposicionamento ser feito todo de uma vez logo em janeiro, para que depois os colegas progredissem como os outros. Aquilo que aqui é apresentado é uma vergonha. Porquê? Primeiro, exigem requisitos que as pessoas não têm, que os professores não têm, não podem ter. Por exemplo, ter sido avaliado como bom depois de terem ingressado na carreira. Bom, mas se eles ingressaram na carreira no congelamento, não houve avaliação, daí para cá não podem ter bom depois de ingressar na carreira. A não ser que aquilo que o Sr. Ministro enviou numa carta aos professores a dizer que todo o tempo de serviço, do tempo do congelamento, era avaliado bom, que todo esse tempo de serviço estava avaliado bom, mas não disseram isso hoje aqui. Mais, que tenham feito formação contínua depois de ingressar na carreira. Bem, mas depois de ingressar na carreira, os professores não tiveram formação contínua para fazer, porque não estavam a isso obrigados. Mas afinal agora dizem que têm que ter, ou seja, requisitos que as pessoas não têm. Mais, vem dizer que para efeitos de reposicionamento, os professores têm que ter observação de aulas ou sujeitar-se a vagas. Ora bem, esses são critérios para efeitos de progressão. Nós estamos a falar de reposicionamento. Aliás, até é curioso que nós temos respostas do Ministério da Educação a professores que perguntam precisamente se têm que ter a observação de aulas quando for o reposicionamento, a dizer-lhes que não, porque uma coisa é a progressão, outra coisa é o reposicionamento, e agora vem dizer que sim. Ou seja, o objetivo é claro. É, primeiro, manter em 2018 toda a gente no escalão em que está, que é o primeiro. Portanto, não há reposicionamento nenhum, porque têm que ir buscar o bom ser avaliados, que eles exigem que exista antes do reposicionamento. Depois, em 2019, vão todos para o segundo escalão, porque querem impor um requisito, que é um requisito específico, ao contrário do que diz a lei, que só se aplica aos gerais, ou seja, a observação de aulas. E depois, na melhor hipótese, os professores, mesmo que tenham tempo para ir para o 7º, 8º, 6º, 5º, têm que ir para o 4º, porque têm que se sujeitar às vagas, que por acaso os colegas, com o seu tempo de serviço, não se sujeitaram porque não havia na altura. E, portanto, isso significa que até 2021 os professores estão a ser reposicionados e que, no máximo, vão até ao 5º escalão, mesmo que tenham tempo para ir para o 7º ou para o 8º. Isto sem ultrapassar ninguém. Mas há outra coisa curiosa, que essa então também absolutamente inaceitável. O Ministério da Educação não quer contar todo o tempo que os professores cumpriram como não profissionalizados. Eram docentes, mas não tinham ainda a profissionalização. Isto nunca aconteceu. Ou seja, o que diz o Estatuto é que para ingressar na carreira, e portanto nos quadros, é preciso ser profissionalizado. Só ingressa quem for profissionalizado. Estamos de acordo. Aliás, essa questão não se discute. Mas depois a contagem para efeitos de carreira só é feita do tempo de profissionalização. Ou seja, o que é que o Ministério da Educação está a dizer? Que aquilo que diz no Estatuto, em que ingressam os profissionalizados, mas releva para efeitos de carreira todo o tempo prestado em funções docentes, o Ministério está a dizer que o tempo em funções docentes antes da profissionalização, afinal, não eram funções docentes. Queremos saber o que era. Não eram auxiliares de limpeza. Não eram funcionários administrativos. Não eram professores que andavam ali a tomar conta de meninos e a brincar. Eram professores. Tinham funções docentes. Estavam a cumprir a sua tarefa como docentes. Aliás, e isto é válido para o reposicionamento, como é válido para a LGP, para a Língua Gestual Portuguesa, em que o Ministério da Educação
quer pura e simplesmente roubar a esses professores, como a estes que estão agora a ser posicionados, tempo de serviço prestado em funções docentes, que, como a lei diz, sendo funções docentes, devem relevar para a carreira, mas depois não releva. Porquê? Porque dá mais jeito, porque não se paga em função disso. Isto é uma coisa que não é aceitável. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós, no dia 18, vamos voltar aqui durante a manhã para uma reunião e vamos apelar aos professores para virem aqui para a porta. Mas mais, não é apenas a esses. Nós o que vamos apelar é que, depois daquilo que foi, e quero dizer que foi uma pouca vergonha, o que aconteceu com a progressão ao 5º e 7º escalão, em que o Ministério da Educação decidiu, o Governo decidiu, manter tudo ao livre-arbítrio dos governos. Não há cotas mínimas. E o Governo, se quiser, diz que não progride ninguém este ano, mas para o ano há eleições, progridem todos. Portanto, isso não é aceitável. É uma gestão por interesses políticos da vida das pessoas. Vendo agora o que é isto do reposicionamento, que é uma vergonha o que eles apresentam. Nós já todos começámos a perceber o que aí virá, por exemplo, da recuperação do tempo de serviço. Provavelmente também vão dizer que o tempo que não foi, em que o professor não era profissionalizado, não pode ser considerado para esse tempo. Não, nós não vamos romper as negociações, porque por cada vez que nós estamos ali a representar os interesses e os direitos dos professores e a dar um murro na mesa a dizer que isto não é aceitável, é mais uma vez que é útil estarmos ali. E, portanto, provavelmente, gostaria ao Governo que, até no próprio processo, não vimos cá mais rompermos negociações. Não, é connosco que não contam com isso. É que tem que nos aturar a toda a hora a dizer aquilo que é justo. Nós não admitimos que interpretações jurídicas feitas à medida do interesse economicista possam prevalecer sobre tudo o resto. Ou seja, é curioso, porque eles alegam aqui que o tempo de serviço não conta, porque depois de 2007, o Estatuto da Carreira Docente impôs que o tempo de não profissionalizado não é contado. Mas todos os professores que entraram na carreira em 2009 e entraram na carreira num período em que não havia congelamento, o tempo de não profissionalizado foi contado e, no entanto, já era depois de 2007. Mas eram poucos na altura. Agora, como dá jeito, enfim, porque são mais, então diz não conta. Nós não estamos a dizer nada. Repare-se uma coisa, pela proposta de ficarem iguais aos que já estavam na carreira, o que vai acontecer é que um professor até aos 15 anos, 16 anos de serviço, numa carreira cujo primeiro escalão tem 4, ficará no primeiro escalão, por causa das perdas de tempo de serviço. Um professor com 12 anos de serviço, que deveria ir em condições normais para o terceiro escalão, com as perdas de tempo de serviço, não vai além do primeiro, que é onde estão os outros que já estavam na carreira com 12. Mas o que o Ministério da Educação quer é também lá trancar os professores com 30, e os professores com 39, e os professores com 27. Eu recordo da primeira vinculação que houve, extraordinária, já no período de congelamento, a média de tempo de serviço dos professores era de 24 anos. E, portanto, se era de 24 anos, aqui há imenso tempo em funções docentes, uns profissionalizados e outros não profissionalizados. Evidentemente que para entrar na carreira é preciso ser profissionalizado, mas para exercer funções docentes não é, e por não ser, é que as pessoas as puderam exercer. Portanto, isto é uma coisa que é absolutamente inaceitável e que nós só podemos dizer, se isto for o que vai para a frente, que aquilo que aconteceu no dia 18 de novembro, em que as organizações estiveram de boa fé na negociação, não teve essa correspondência da parte do Governo, em que quem os representou não esteve de boa fé. E se esteve de boa fé, tem que então alterar profundamente aquilo que apresenta. Porque, e eu repito, apresenta um projeto de diploma que exige requisitos às pessoas que são impossíveis de se verificar. Como, por exemplo, eu já disse, ter tido bom depois de ingressar na carreira. Pois, mas é que eles depois de ingressarem na carreira não houve avaliação de desempenho. Isto sinceramente, quer dizer, isto... Enfim, é o que tivemos, mas digo mais, os professores em defesa da sua carreira não hesitaram nunca um segundo em vir para a rua. É a carreira dos professores que está a ser posta em causa.